Nesse episódio de agora, eu vou falar pra vocês um pouquinho mais do porquê eu escolhi de ônibus. E eu creio que vocês também sabem por quê. Eu escolhi de ônibus porque avião, se eu tivesse comprado um pouquinho antes, eu conseguiria passagens tipo assim, por preços relâmpagos, promocionais, como 600, 700 reais. Como eu estava meio em cima da hora, eu conseguiria por 1.200, 1.500 reais. Eu estaria vindo pra morar. Como que eu ia trazer pouca coisa sem pagar mala, porque mala grande você tem que despachar. Então o preço seria um pouquinho mais caro, mais exorbitante. Então eu falei, não, vou de ônibus, porque ônibus também é pessoas novas que eu conheço, são experiências diferentes e lugares também distintos que eu conheço, então eu falei, vou de ônibus. Feito isso, eu comecei a fazer minhas pesquisas e fui no terminal de São José do Rio Preto, fiz a compra de um ônibus, a compra de uma passagem, Yasmin, a compra de uma passagem que sairia de São José do Rio Preto e eu pararia em Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Só que antes disso, ele pararia em várias outras cidades e parou. Eu saí de São José do Rio Preto no domingo, 6h30 da manhã. Cheguei em Porto Alegre, 9h30 da manhã na segunda-feira. Então foi assim, uma viagem bem extensa, bem longa. Eu saí de São José do Rio Preto. O ônibus passou em várias cidades de São Paulo. Depois foi pro Paraná, passou em várias cidades, como Curitiba e várias outras ali da região. Sendo assim, ele desceu ali para Santa Catarina, passou em Joinville, Balneário e várias outras cidades também. E assim foi para Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Só que no meio desse caminho também não foi só uma viagem até chegar em Porto Alegre, o meu destino, né? Porque todos esses ônibus eu dividi com pessoas. E cada pessoa que eu dividi o banco teve uma história diferente, pessoas que eu pude conhecer, que eu pude compartilhar um pouquinho de mim, da minha história, do que estava acontecendo comigo. E quando eu peguei o primeiro ônibus, que foi de São José do Rio Preto, tinha um homem sentado do meu lado que estava contando que depois de 20 anos, acho que é isso, 20, 15 anos, estava voltando para sua família. E cara, eu fiquei assim, quantas pessoas não têm uma história e estão aqui dentro? Porque se estão viajando, de algum lugar estão vindo e estão indo para algum lugar. Alguma coisa mudou na vida dessas pessoas, ou vai mudar, e elas estão se abrindo e deixando fluir, deixando que novas experiências venham. Então isso pra mim é muito enriquecedor, conhecer novas pessoas, conhecer vidas diferentes, vidas distintas, e o jeito que essas pessoas tratam tudo isso. Feito isso também, além de conhecer esse homem que estava do meu lado, eu conheci também outros senhores que estavam mais atrás. Tinha um homem que estava com suas 2 filhas, que estava indo para Balneário também. Ele é chefe de cozinha de Balneário e, se eu não me engano, eles são de Goiás e mudaram para Balneário por conta do emprego, né? Ele conseguiu um melhor e foi. E é exatamente sobre isso, é sobre se permitir e deixar ver o que as coisas vai trazer pra você. E ele deixou. Ele foi com suas 2 filhas, está lá e tá gostando muito. Tinha um senhor também que tava dentro do ônibus, que ele tava vindo pra Porto Alegre buscar mulheres. Que ele disse que a que tava com ele, que ele não está mais junto, deu golpe nele. Então ele quer uma agora que não vai dar o golpe nele. Gente, será que ele vai conseguir? Senhor. Não, mas por isso que eu falo, tem história pra tudo, pra contar um pouquinho e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. É isso. E feito isso, cheguei em Porto Alegre, parecendo que eu tava fazendo uma excursão, né? Ui, cheguei em Porto Alegre, excursão, coisa nova, coisa diferente. Isso. Só que quando eu cheguei, eu tava 2 malas e a minha bolsa.
E, tipo, a mala grande, pesada, eu não conseguia levar tudo sozinha. Tinha um cara que ele leva as coisas, eu não me recordo o nome dele, mas eu cheguei a perguntar. E ele perguntou se era o trabalho dele, né, se eu queria, e eu falei, disse que sim. Ele perguntou pra onde que eu iria, e ele disse que o meu ônibus tinha uma sala meio que VIP, né, pra outras pessoas também, porque ele só iria à noite, meu ônibus pra Uruguaiana, que eu iria pra Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que é a fronteira com a Argentina. Eu iria pegar esse ônibus 9 horas da noite, na segunda, e eu cheguei em Porto Alegre 9h30 da manhã. E feito isso, ele me deixou nessa sala com as minhas coisas, explicou várias coisas dali, se eu quisesse comer, onde tinha comida legal, com preço acessível. E sou muito grata por ele também, porque isso é bom pra gente, isso é muito importante, ver como as pessoas tratam a gente, e eu guardo muito isso comigo, sabe? Ele me tratou muito bem, ele me ajudou quando eu precisava, ele falou comigo. Isso pra mim é essencial pra uma pessoa. E ele falou pra mim ali onde tinha alguns lugares, algumas coisas legais. Agradeci ele. Fiquei ali, cheguei, fui escovar os dentes. Mas, gente, cá entre nós, quase 2 dias e meio sem tomar banho. Socorro. Deus. Não, fui limpando assim, tacando uma aguinha assim. E é isso. Foi o que deu pra fazer. Não deu pra fazer muita coisa, infelizmente. Porque como que eu ia tirar a toalha, vai tomar banho, levar a toalha? Não dava. E tudo bem. Mas aí eu falei, vou ficar o dia inteiro aqui, né? Eu tava sem... Meu chip da TIM não tava funcionando. Tipo, a minha internet então não tava funcionando. Eu tava andando comigo com Deus por Porto Alegre. Saí perguntando pras pessoas, porque eu queria conhecer o lugar, o espaço cultural de Mário Quintana. Que, por sinal, é maravilhoso. Gente, olha isso aqui, é maravilhoso. E eu fui perguntando pras pessoas, gente, sabe onde fica, que não sei o que. E as pessoas foram meio que direcionando. E aí eu fui chegando, fui vendo, cheguei no espaço Mário Quintana. Gente, que lugar lindo, que lugar cultural, que lugar magnífico. Eu fiquei muito encantada mesmo, com a história que tem lá dentro. E muito encantada também com as pessoas de Porto Alegre. Gente, pessoas bonita. Eu andava na rua e falava, nossa, que bonito. Nossa, que bonita. Nossa, que bonito. Gente, bonito. Tem que admirar que é bonito. Não longe, não mexer nem nada, mas tipo, admirar mesmo, tipo, é bonito. Se uma pessoa é bonita, ela é bonita, eu não vou falar que ela é feia, né? E foi isso. Voltei no Mário Quintana, cheguei, meus pés estavam meio que doendo, porque, nossa, a minha bunda, gente, eu não tava nem sentindo direito, de tanto que eu tava sentada, viagem inteira sentada, né? Aí quando dava uns espacinhos assim, imagina, num banco só, sentada pra você dormir. E o semi-leito, assim, era bem... Não era muito legal, não. E aí, quando foi diminuindo o ônibus, assim, diminuindo não. As pessoas foram saindo, foram desembarcando, sobrava, assim, 2 bancos vazios, eu pulava pra lá pra esticar um pouquinho mais o corpo, porque eu não tava aguentando. E aí, quando foi 9h30 da noite... 9h30 não, perdão, 9 horas da noite, eu tava me preparando, arrumei minhas coisas e fui pegar o ônibus pra Uruguaiana, em Porto Alegre. Porto Alegre não, Rio Grande do Sul. Peguei o ônibus em Porto Alegre, né? E aí eu coloquei as mochilas lá, as malas lá, subi, coloquei as coisas tudo legalzinha. E o legal desse ônibus que eu peguei pra Uruguaiana, que no meio do banco tinha tipo uma cortininha que te separava. Gente, eu gosto de falar muito, eu gosto de fazer amizade, eu sou muito assim. Não sei, às vezes eu tento me controlar, mas às vezes eu vejo uma pessoa falando e eu sei o que ela tá falando, eu quero entrar para falar também. Mas tá bom. E aí, eu entrei nesse ônibus, sentei, do meu lado sentou um homem. E tudo bem, aí ele pegou o celular e começou a fazer uma chamada pra falar com a mulher dele. Olha bem, que lindo, que não sei o que, bem organizado, as pessoas tá tudo sentada, esse ônibus é bem legal, que não sei o que, bem confortável. Aí eu peguei e falei assim, nossa, tem até janelinha, ó. E eu fiz assim, abri a cortininha e coloquei a cabeça pra fora. Ele me gravou, mostrou pra mulher dele e falou assim, nossa, é verdade, bem, olha aqui, tem até cortina. A mulher não deu um pio mais. Não falou nada. E ele, por que você tá assim? Por que você não tá falando comigo? Aí eu fechei a janela, né? Eu falei, meu Deus, eu causei uma DR.
E a mulher não falou nada. E eu só tenho olho pra você, que não sei o quê, não fica assim comigo não. E a mulher não falou nada. Aí no final da conversa toda, ele falou, depois a gente conversa, depois a gente se fala. Mas eu vi a viagem inteira assim, meu Deus, eu separei uma relação. Não, assim, avisando, não foi a minha intenção, jamais. Chegando em Uruguaiana, cheguei, era 6h30 da manhã, 6 horas. Sentei e fiquei esperando o transfer chegar pra me levar até a fronteira. O lugar no qual eu comprei a passagem, que foi de Porto Alegre, até chegar aqui em Buenos Aires, tava fechado, só abria 10 horas da manhã. Que era o horário também que o transfer iria chegar pra me levar pra fronteira. Fiquei lá sentada no banco, conversando com o pessoal. Gente, uma cidade uruguaiana, assim, muito... O pessoal tem sotaque com força ali. Com força, com força, com força. E eu achei muito legal, porque, tipo assim, em frente do terminal tem vários táxis. E aí a pessoa sai, pede táxi, vai na ordem. Aí o outro vem na frente, o outro vem na frente. E todo mundo se respeita. E isso é muito bacana. Eu fiquei tipo, mano, que legal. E sentou uma senhora do meu lado ali também, no tempo que eu tava esperando. A gente começou a conversar. E ela começou a contar sobre o filho dela, que ela ia visitar o filho dela, que tava no hospital, que sofreu um acidente, mas que tava tudo bem. Ela perguntou o que eu ia fazer. Falei que eu ia estudar, só que ela achou que eu ia estar ali em Uruguaiana. Eu falei que não, ainda tinha uma viagem bem longa pela frente. Ela me desejou boa sorte. E foi uma conversa muito boa de se ter, porque eu vi o quanto no meio do caminho tem pessoas especiais, pessoas que colocam no meio do caminho para que a jornada faça valer a pena, sabe? E quando foi 10 horas da manhã, a transfer chegou para me pegar. Cheguei na fronteira, a hora que eu tava atravessando assim, perto do Rio Uruguaiana. Fui vendo os carros, os ônibus, as filas que estavam gigantes. E aí ela me deixou de um lado, eu atravessei a pé, né? Porque é mais fácil, você não precisa ficar na fila ali atrás de carro. Então eu atravessei a pé, porque do outro lado, outro transfer iria me pegar pra me deixar no terminal de Pasos de los Libres, pra eu pegar um ônibus e vir pra Buenos Aires. Peguei todas as minhas malas, fui andando, cheguei na mulher que tava... Porque na fronteira tem uma moça que fica vendo Tem um documento que você tem que fazer, por exemplo, como eu paguei a viagem, o pessoal do ônibus, né, dessa viagem já fez pra mim, que é um papel tipo de imigração. E eles fizeram pra mim, você apresenta pra ela. Feito isso, você passa por 2 homens que estão na frente. Eles vão meio que fazer o raio-x das suas malas, essas coisas. Tipo, o homem só perguntou pra mim se era tudo roupa. Eu falei que sim, tinha livro, tinha um monte de coisa. Mas não ia ficar falando, tem livro, tem não sei o quê. Né? E a partir do momento que você entra na fronteira também, as pessoas já estão falando tudo espanhol. Porque eu acho que já são pessoas daqui que trabalham ali, né? E aí ele perguntou se era livros, eu disse que sim, e aí eu passei. Só que quando eu passei na fronteira, me veio um sentimento... Porque até o momento meus sentimentos estavam misturados, estavam revirados. Na hora que eu passei, eu fiquei tipo, caramba. Eu pisei um pé. Ali é Brasil, aqui é Argentina. Aqui português, aqui espanhol. É uma coisa que você fica se perguntando, sabe? Caramba, porra, que é isso? E aí eu fiquei me sentindo que eu tava saindo, tipo, fugindo do meu país e que... Sabe, essas pessoas que fogem em busca de uma vida melhor, eu tava me sentindo isso. Porque, imagina, eu passei praticamente um dia e pouquinho viajando pra atravessar uma fronteira. Quando eu atravessei a fronteira, parecia que eu tava fugindo, sabe? Não sei te explicar. Porque eu acho que eu já tava com um sentimento de cansado e não chegava. E cadê, sabe? E aí eu passei a fronteira, o transfer tava esperando do outro lado. Eu pra deixar em Pasos de los Libres, que era a cidade também que eu atravessei, Uruguaiana, atravessei a Argentina, que já é Pasos de los Libres, a cidade que tem do lado, a cerca. E aí ele tava ali do outro lado pra me pegar e me deixar no terminal. Passei ali pela Visa, eles carimbam um tanto de... Você tem 90 dias, 3 meses pra permanecer no país. E aí ele me deixou no terminal. Chegando no terminal, cheguei lá, era 11 horas da manhã. O meu ônibus só saía 1h da tarde. Nesse meio do caminho, eu conheci uma amiga chamada Sônia. Ela é uma senhora
muito especial que eu falo que Deus colocou ali no caminho. Porque quando eu cheguei ali, eu já tava me perguntando, caramba, pessoas falando diferente, já a moeda já é diferente, já é tudo diferente, o país já era diferente, o lugar já era diferente. Eu ali com 2 malas, a minha mochila, a minha bolsa, eu fiquei... Muita coisa na minha cabeça foi se passando. E aquela senhora sentou do meu lado e começou a falar comigo. Na verdade, eu fui puxando assunto com ela. Falei, vou ver se ela dá entrada. E eu falei, olá, tudo bem? E ela, sim, sim, estou bem também. Aí eu, pra onde vas? Onde vas? E ela, vas a pegar coletivo Flechabus também? Que é o nome do ônibus. Ela disse que não. E aí começou a conversa e ela começou a perguntar se eu viria para Buenos Aires pra estudar. Eu disse que sim. Ela perguntou dos meus pais, como eles ficaram, como ficaram meus amigos, como que eu tava em relação a isso. Então era uma conversa que eu precisava ter feita. E eu precisava conversar principalmente pelo fato de quando eu saí de Porto Alegre, eu já não tinha mais contato com ninguém, porque o meu celular não tava funcionando na internet. A rede também não tava funcionando, então eu não tinha contato com ninguém. E eu avisei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu só vou ter contato com você agora quando eu chegar em Buenos Aires. Então, tipo, praticamente um dia inteiro. Imagina o coração do meu pai e da minha mãe. E quando eu falei pra ela, eu falei assim, sim, só que eu saí de Uruguaiana agora de manhã cedo, eu consegui ter contato com a minha mãe em Uruguaiana, 10 horas da manhã antes de sair. E eu falei pra ela, só que eu saí de Uruguaiana agora, 10 horas da manhã, e eu não consegui falar mais com a minha mãe. Ela não sabe como que eu tô, porque eu falei que quando eu atravessasse a fronteira, eu não teria mais sinal de nada, só quando eu chegasse em Buenos Aires. E aí ela falou, não, toma o meu celular, pode pegar, liga pra ela, fala com sua mãe, fala que tá tudo bem, que você vai pegar o ônibus, que você tá aqui esperando, e assim eu fiz. E quando o ônibus chegou, eu estava entrando dentro do ônibus, a gente deu um abraço, ela falou pra eu ficar bem, pra o que acontecesse, independente se eu ficasse fraca aqui, pra eu lembrar do meu objetivo, o porquê eu vim. E aí eu entrando dentro do ônibus, ela foi tirando fotos e mandando pra minha mãe, falando pra minha mãe que tava tudo bem e que eu tava dentro do ônibus já. Então, quando foi 1h da tarde, né, que foi a hora que o ônibus chegou, eu tive contato com a minha mãe. Só que eu só iria chegar em Buenos Aires na terça-feira, 11h30 da noite. Porque eu saí de Porto Alegre na segunda, 9 horas da noite. Eu cheguei em Uruguaiana, 6 horas da manhã, na terça-feira. Eu estava em Paso de los Libres, que é Argentina já, 11 horas da manhã. 1h da tarde eu saí de lá. Na terça-feira eu cheguei aqui em Buenos Aires, 11h40 da noite. E no meio dessa viagem também, várias pessoas sentaram do lado do meu banco. O ônibus foi parando também em várias cidades. Ele foi fazendo bem litoral, assim, sabe? Litoral não, perdão. Bem fronteira com o Uruguai. Então eu conheci muitas cidades diferentes também aqui da Argentina, até chegar aqui em Buenos Aires. Isso foi uma coisa bem legal pra mim. E quando eu cheguei em Buenos Aires, 11h40 da noite, eu já tava assim destruída. Por dentro, por fora, por tudo. Sem contato com ninguém, não tinha mais internet, não tinha nada. Só que eu tinha uma amiga que ia estar ali me esperando, graças a Deus, porque quando eu cheguei em Buenos Aires, meu sentimento foi que eu fui vendo aquelas luzes ligadas, aqueles telões. Eu imaginei nos telões da Netflix já, eu falei, meu Deus, eu vou estar ali. Só que eu também imaginei, cheguei, não tem como voltar. Foi praticamente 2, 3 dias de viagem. É agora, Yasmin, o que eu faço? Como que faz? Como que domina isso? Me veio um desespero, sabe? E eu tipo, meu Deus, só sou eu. E agora? E eu acho que se eu tivesse sozinha ali pra pensar, pra pegar um táxi, o sentimento ia ser mais... Não sei, ia continuar e ia crescer um pouquinho. Só que quando eu vi a Carol ali, parece que foi tipo um abraço, sabe? Um aperto de mão, tipo, calma, eu tô aqui. Vamos, eu vou te levar na sua casa e você vai ver que tá tudo bem. Que aos pouquinhos você vai dominar esse lugar também. Não foi, tipo, isso que ela me falou, mas eu tenho certeza que com o que ela me abraçou quando ela me viu, eu senti tudo isso. Ela não precisou falar com as palavras dela, mas eu tenho certeza que ela falou isso com o coração. E eu senti.
Feito isso, cheguei em Buenos Aires.